fiscalização do trânsito? E primeiro, eu acho que todos nós aqui somos culpados pela fiscalização do trânsito, porque há 20 anos atrás nós tínhamos o dobro de efetivos policiais nas ruas e hoje nós não temos. E todo mundo ficou quieto. Hoje nós somos um subúrbio de Bauru. Quando você disse que a 190 até o mês atrás foi o que eu falei, quem atendia era uma pessoa de Bauru que passava, olha, aí em Marília, na rua, eu não sei, acho que é bairro tal, está acontecendo um problema. Isso é um absurdo. A Polícia Civil também, a regional também, o comando é Bauru também. A rodoviária também é lá, ou se não, assiste, certo? Então veja bem, nós perdemos tudo. O quartel ali deve ter lá meia dúzia de gente. E tem pessoas que falam que o governador é dessa cidade aqui, que é amigo do governador. E eu não estou falando para vocês, eu falei para ele mesmo. Essa cidade está aí com 50% a menos do que efetivos e acabou o policiamento a pé, que é o preventivo. Hoje é só viaturas em pontos localizados e quando é chamado. Agora sobre o trânsito, eu sei falar de estrutura, eu ia te responder, mas eu vou contratar um engenharia de trânsito. Uma pessoa especializada que chegue e fale o que tem que ser feito. Agora, eu não sei por que essa ferrovia, ninguém tem coragem de mexer com isso. É uma das coisas que eu vou mexer, porque é difícil. Ah, não vai tirar? Vamos pegar essas ruas, né? Vamos atravessar no trilho, não serve para nada, por que não vamos atravessar? Vamos brigar, a cidade é nossa. Ué, será que nós não podemos? Ah, não, aqui eu vou atravessar a sua cidade, você não vai fazer nada? Não, vamos fazer, a população vai fazer e acabou. Aí as pessoas falam, mas tem a parte jurídica. A parte jurídica nós discutimos. Mas nós podemos colocar aí, né, nós podemos colocar multa, né, sobre o mato, sobre o poste, sobre a aproveitação do solo, uma série de coisas. Vou fazer uma pergunta, de fazer uma rodovia, de fazer uma via cada lado de fora a fora, nós resolvemos o problema do trânsito. Agora, tem muita ociosidade, né, no centro de Marília, que hoje Marília é uma das cidades que os terrenos custam mais caro e os aluguéis os maiores de toda a região e do estado de São Paulo. Então, as pessoas que são ricas não devem votar em mim, não, porque a gente vai olhar esse lado aí, porque a cidade é de todos, a cidade não são de meia dúzia de privilegiado, não, porque no distrito industrial os terrenos ociosos são de políticos, que a gente vai rever também. Então, tem muitas pessoas da sociedade aí que estão um pouco com medo de eu entrar, porque o trânsito tem várias maneiras de você cuidar. Primeiro, para a educação, tirando esse monte de lombada que tem, colando no radar, mas com visibilidade. Por que essas lombadas? Para estragar a moleja, para estragar o carro? E é inconstitucional, não pode, porque ela pode provocar acidente. Aí falaram que não tinha dinheiro, né? Hoje tem, mudando tudo o semáforo, né? Então é isso, a gente tem que contratar uma engenharia de trânsito correto e não aceitar tudo que eles fazem também, não, dar uma olhada, ver certinho, porque nós somos marinenses, nós sabemos onde é o fluxo maior, mas eles terão competência para fazer. Aliás, nós já estamos fazendo. Se a gente não ganhar, a gente vai dar um presente para a prefeitura. Nós já estamos fazendo uma das figuras mais importantes desse país aqui. Em relação a essa questão, alguma outra? Pois não. Candidato, em relação ao transporte público, especificamente em relação a uma empresa, né, que faz transporte já há muitos anos, nós temos uma licitação que está sob júdice aí, onde duas empresas ganharam. Existe algum projeto específico para essa situação? Eu vou falar uma coisa aqui. Pelo que eu sei, as duas empresas que estão sob júdice é do mesmo dono da que está aí. É o que eu sei. Mas diante disso, vai permanecer? Diante disso, é a mesma coisa. Eu vou te falar uma coisa, sobre parte de transporte,
a gente não pode falar muito. Esqueceu que morreu muito sindicalista lá em São Paulo, na última eleição que deu, porque quando fala em transporte, mandou matar. Quando eu estiver lá, eu vou ver. Porque hoje, a gente sabe que a corrupção que existe em Marília, tem muitas pessoas que se alimentam do transporte público. Isso é visível. Por que ninguém mexe? Porque tem pessoas que manipulam. E pelo que eu sei, as empresas que estão na concorrência são da mesma família. Então, eu não sei o que é certo, eu não tenho esses dados na mão. Agora, tem muita coisa que eu não tenho dado na mão, então eu vou pegar. Agora, tem coisas que é melhor ficar quieto numa eleição. Agora, eu posso responder para você que eu não vou aceitar o que está aí. Entendeu? Eu não vou aceitar o que está aí, como eu estou indo nos distritos, falando em saúde, ali nesse distrito, a pessoa tem que ligar 2 horas antes para a Marília e falar: olha, eu estou avisando que eu vou ter um infarto daqui 2 horas, mande uma ambulância para mim aqui. Porque não tem uma ambulância, não tem um médico, não tem remédio, não tem enfermeira, não tem nada e nem um ônibus para vir. E muitas vezes eu não tenho transporte. Então ele avisa 2 horas antes. Eu recomendei: avisa 2 horas antes que você vai ter um infarto fulminante, para mandar uma ambulância, porque é a única maneira que eu vejo de vocês se salvarem aqui. Agora, eu também falei: por que vocês aceitaram isso durante 30 anos e nunca lotaram um ônibus para ir lá? E hoje ainda insiste em votar nas mesmas pessoas, porque infelizmente na política quem tem dinheiro leva vantagem, porque as pessoas também são corruptas. Elas se vendem por qualquer 30 moedas. Em relação à administração pública, em vista das notícias sobre cargos em comissão e considerando o inchaço da máquina, o que o senhor propõe como medida para a redução dos gastos na administração e equalização das contas públicas, sabendo que há uma dívida em torno de 60 milhões? Quanto ao secretariado, como será a composição e os cargos de confiança? Só tem um erro na dívida. A dívida é de 200 milhões, ninguém tem coragem de falar. A dívida não é 60, é 200 milhões. Só de imprensa 50. Dívida acumulada 40. Distrito de Lácio está quase 35 mil. Hospital Marília, mais 60 milhões. Mais aquele posto lá em cima que não terminaram, que tem um processo contra a prefeitura de 16 milhões. Mas eles não têm coragem de falar. Porque não tem como explicar uma dívida de 200 milhões. Não tem como explicar que desapropriaram os lotes em Lácio e não pagaram o dono, mas venderam tudo. E gozado, né? Metade foi de político. Pois não. Sou um novato aqui em Marília, tenho residência aqui há 4 anos. O que me preocupa muito nessa cidade é a população não ter clareza dos cargos de confiança. Porque me parece que cargo de confiança é para pessoas que vão implementar uma proposta, então deveria se limitar a secretários e aos níveis de chefias. Mas, se não me falha a memória, temos hoje até escriturários serviçais como cargo de confiança. E a Constituição é clara: no serviço público só se entra por meio de concurso público. Então tem um ferimento à Constituição e tem um compadrio com o dinheiro do povo nessa situação aqui em Marília. É possível modificar a legislação para estabelecer um número e os níveis de cargos de confiança e as formas de preenchimento, porque pessoas que não têm capacidade não podem ocupar cargo de confiança. Veja bem, aqui tem uma norma: o prefeito não faz nada, aí se nomeia um advogado,
Nada contra advogado. Para ser chefe da Codemar. Ele não entende asfalto. E para que nomear? O prefeito de uma cidade o vice, para que serve o vice na nossa cidade? Até hoje. Eu não sei de nada, eu não vi nada. Acostumou, eu não vi nada, não sei de nada, eu não sabia, eu não sei se aconteceu isso. O vice, a nossa vice, que é a doutora Adriana Ferrari, vai trabalhar em conjunto. Eu vou ser o diretor do DAI, eu vou ser o diretor da Codemar, eu vou ser o diretor da Idurb. Porque eu tomo conta de 40 obras fora de Marília, 3.000, 4.000 quilômetros, com muito mais complexidade e sem problema. E dentro da prefeitura tem gente capacitada para assumir a responsabilidade. Aí já começa o plano de carreira. Você está valorizando quem você tem dentro de casa. Porque eu tive uma pessoa dentro da prefeitura, que eu estava no meio da Amazônia, e eu estava com a obra da francesa para terminar no dia 22 de dezembro do ano retrasado, se não me falha a memória, 3 anos para trás, e foi uma pessoa da prefeitura que estava de folga, que foi lá e deu conta do recado, e essa pessoa dentro da prefeitura não tem valor. E foi ele que estava lá comigo. E por que não falar o nome? João Marconato. Um cara de uma capacidade extrema, mas não dá. É engraçado, aqui se faz fonte, igual todo mundo viu na televisão, aí o posto seca, não trabalha, aí coloca uma água da torneira e o desavisado. E parece que o cara sai como um herói. O cara pega um carro, anda para pegar uma água mais limpa, anda 3, 4, 5, 10 quilômetros para buscar uma água, e ele vai buscar a mesma água da torneira que está na casa dele. É um encapeio, faz o povo de idiota. Agora vamos colocar plaquinhas. Essa fonte é a mesma água da rede da tua casa. Então é dinheiro público desperdiçado, é posto desperdiçado, sabe, é umas coisas que não tem cabimento. Então, sobre esses cargos de comissão, nós vamos rever. Mas tem outras coisas muito piores Podem disso. classificar e discriminá-los? Quem tem que fazer as leis é o legislativo. Ele não tem que aprovar projeto. E quem gosta de aprovar projeto e o prefeito gosta que eles aprovam, é difícil de conseguir isso aí. Por isso eles vão ter mais serviço para fazer leis. No meu caso. A questão do meio ambiente. Hoje se fala da questão dos reutilizáveis, dos descartáveis e de toda forma de amenizar os problemas causados ao meio ambiente em vista da voracidade da ação humana sobre a terra. Como garantir a destinação correta do lixo? Saneamento básico, coleta, tratamento de esgoto. O que o senhor quer dizer sobre o assunto? Marília, ela não tem um caminhão dela, ela não tem um caminhão de lixo dela, ela não tem um trator dela, ela não tem um lugar para pôr lixo, ela não tem nada. E eu vou explicar os motivos por que não tem. É simples. Tem que pegar e fazer o uso desse lixo em prol da sua comunidade. Faça uma cooperativa. Há um homem na minha frente que é capaz de pegar a cooperativa e levar para frente, que os recursos destinados com cobre, níquel, ferro, vidro, papelão, ele seja revertido para a comunidade, porque ela veio de lá. Que pegue, faça a compostagem, aproveite o gás metano, pegue o material depois de utilizado, depois de esgotado o gás metano, e se distribui em hortas comunitárias, porque é um adubo da maior rentabilidade possível. Mas tem que trabalhar, isso não dá dinheiro. Não precisa, é só montar. Não dá, é melhor mandar para fora com 25 milhões ao ano. Deve custar 10, 5 é igual a merenda. Alguma questão? Não? Em relação ao planejamento urbano, como trabalhar a questão do desfavelamento
de forma que as pessoas tenham condições de participar do processo de forma inclusiva, como vencer ou amenizar o déficit de moradia, como garantir que novos loteamentos venham com toda a infraestrutura pronta e que não atendam os interesses imobiliários e de empresas de transporte. Hoje nós temos pessoas que estão aí contra mim, inclusive entidades que deviam lidar pela lisura dessa cidade aqui, mas são partidos políticos disfarçados em que só querem a transparência dessa cidade aqui. Sabe por que as pessoas estão com medo que eu entre na prefeitura? Tem muita gente com medo, sabe? Porque eu tenho uma broca. Sabe aquela serra-copo? Você entorta dois dedos para dentro, põe um caninho de 60 centímetros nela e perfura 1 polegada de chão, a terra vem aclopada nesse caninho. Abre, manda para a amostra, para saber, que eu tenho certeza que não foi feita, o trabalho correto da preparação do solo, ou solo cimento ou químico, para colocar a massa asfalto. Porque está rachando, não está fazendo buraco, está rachando as ruas. E estão tentando tapear, não sei por que fechar os olhos. Eu gostaria que alguém me respondesse. Faz um mês foi inaugurado umas casas lá perto do Cedaguaú. Eu fui lá e caí dentro de buraco no asfalto, que com um mês já derreteu o asfalto. E ninguém fala nada. Saneamento básico, é isso? O esgoto, o desfavelamento, isso é uma coisa que no Brasil parece um comércio. Em todo lugar que você vai, existe a favela. E são pessoas honradas que moram lá. Enquanto não se tiver uma distribuição digna, correta nesse país, vai aumentar o desfavelamento. Porque os terrenos na cidade são de meia dúzia de donos da cidade que colocam preços abusivos. As casas têm preços impossíveis de ser pagos. E numa cidade igual Marília, onde é proibido se instalar empresas novas, não tem imposto e não tem aumento da arrecadação. Porque aqui se cobra R$200 do metro quadrado para a empresa vir se instalar, enquanto em outra cidade, com toda a infraestrutura, é de graça. Nenhum cidadão ainda perguntou por que é que as empresas não vêm se instalar em Marília. Porque eu tive amigos que vêm aqui e cobram para ele se instalar. Tem que dar para a firma A, ou para a firma B, ou para a firma C. Eu não trabalho para órgão público, porque eu não dou propina. Eu ensinei minha família e meus filhos a não dar propina. E tenho muito serviço, graças a Deus. O desfavelamento, nós vamos ver o que pode ser feito. Agora, nós vamos humanizar essas favelas, isso não tenha dúvida. Agora, falar que vai dar casa para todo mundo, eu estaria tapeando, eu estaria enganando. Porque teve um governo que falou que ia fazer não sei quantos milhões de casas aí, e está patinando, já está para 12 anos e não conseguiu. E está dando umas casinhas de pombo aí, e está derretendo, tem 3 ou 4 aí, em Marília, que parece que já está precisando tirar o povo de lá, que está trincando, vai rachar. Então é muita demagogia e ninguém faz nada, porque existe uma política errada. E o povo, eu estou ficando surpreso que o povo também não sabe por que é feito. Eu gostaria depois de explicar. Pois não. Para complementar, já que você está à vontade de falar sobre o saneamento básico. Nós sabemos que os nossos rios aqui, que antes era lugar de lazer, hoje estão sendo contaminados
e parece que recursos já colocados à disposição do tratamento desses esgotos foram derivados ou desviados, não sei, para outros assuntos. Qual a sua proposta com relação a isso? Primeiro, parece que veio 90 milhões, 60 milhões, não dá, porque nunca sabe como é certo, parece que já usaram 40 e não fizeram nada. Eu vou verificar aonde que foram. E gozado, né? Eu tenho uma empresa de engenharia, se precisar utilizar ela para saber o que foi feito, se vale os valores agregados. Agora, tem várias maneiras de se fazer. No ano passado eu fiz 10 empresas, todas com tratamento de esgoto. Todas. Parece que a única cidade aqui na região que não tem tratamento de esgoto é a nossa. O Rio do Peixe, para os mais novos, ele tinha 5 metros de profundidade na minha infância. Ali o Florida, ele tinha 2 metros de profundidade, hoje não. Está quase secando. Para vocês terem uma noção do que está acontecendo na água no planeta. Se nós não trabalharmos corretamente, se nós não nos alertarmos, se nós ficarmos quietos, os meus netos, os netos de muita gente aqui, talvez nós vamos ter que buscar água no Alasca, como o Japão faz. Mesmo sendo o país segundo, não, acho que é o primeiro em água doce do mundo. E nós jogamos fora isso, nós temos a riqueza que nós temos. Respondi? Ainda uma questão, ultimamente foi notícia aí nos jornais a questão do IDH muito baixo em nossa cidade. Sabendo que a educação é uma mola mestra que impulsiona o crescimento e a qualidade de vida das pessoas, como atuar junto às escolas de educação infantil e ensino fundamental para garantir a participação cidadã dos nossos munícipes, sem que a escola se torne um restaurante para estudantes? Completando, num país onde existe favela, ele tem que ser um restaurante e muito bom, escola, na minha opinião. Porque senão essas crianças vão ficar desnutridas. Isso é porcaria no município. Mas a qualidade da escola, ela começa quando você trata a escola com dignidade. Não deixar para limpar a escola, carpir o mato da escola, pintar a escola quando os alunos estão em aula. Por que entre as férias não se planeje e faça esse trabalho de dedetizar as formigas? Tem crianças que vão para casa mordida de formiga. Por que não fazem isso? Porque não tem planejamento. A roupa do frio chega em setembro e vem mais comprida, tem que mandar para refazer tudo. Quando vem? Sobre a educação, eu acho que eu explanei anteriormente o que eu penso sobre ela. E a gente precisa valorizar os nossos professores. Eles falam aí que eu, quando vejo essa notícia, eu começo a dar risada, porque eu pego tem muitas pessoas que vão pedir emprego na empresa e eles preenchem o formulário de pedido. E tem uma continha lá, 77 vezes 4 e 77 vezes 24. É uma continha simples. 70% não consegue fazer. Esse é o grau que os políticos da nota 7, 8, 10 se esquecem. Que nós somos a 6ª economia do mundo e tem falando, nós estamos exportando mão de obra. E um dia eu falei na televisão, realmente, nós estamos exportando carregador de pedra, lavador de posto, nós estamos motorista, para trabalhar em boteco, e um outro, um vai para a NASA, o outro vai fazer um programa de computação. Agora nós estamos importando engenheiros, técnicos eletrônicos, nós estamos importando tudo isso. E o nosso
povo não tem esta chance. Nós temos que ser a mediocridade do mundo por falta de pessoas que lideram esse país incompetente. E não tem partido, não. Aqui é todos. Porque é o seguinte, nós mandamos a matéria-prima bruta e eles mandam computador para nós. Nós mandamos um navio de matéria-prima e recebemos um caminhão 3/4. O valor do navio, ele é metade do caminhão 3/4. O parque industrial nosso está destruído. Eu estou falando como industrial agora. Você não compra uma máquina nacional, porque importa-se tudo com isenção de imposto. São 40% de carga tributária. Por quê? Porque o governo gasta mais do que precisa, rouba mais do que qualquer... Olha, é inacreditável. Eu fico com vergonha de falar um negócio desse. Eu estou vendo um julgamento de mensalão ali. Está dando vergonha. Dá vergonha de ligar a televisão. A educação é meu métier. Eu sou professor desde 1977. E com toda a demagogia de investimento em educação, eu, como trabalhador da área, vejo a cada ano caindo a qualidade da educação do nosso país. Em 1977, meus alunos do terceiro colegial, naquele ano de segundo grau, muitos entravam no vestibular da USP sem fazer cursinho. Hoje, nenhum aluno das nossas escolas de ensino médio entra na USP ou na Unicamp sem passar pelos cursinhos. Agora eu quero dizer, Tato, como experiente na área, isso não é uma coisa só de governo, é uma coisa de conscientização da população e que deve acabar com uma coisa que eu vejo na educação, que é o paternalismo. Se você for aqui na minha escola e observar o quanto de imposto nosso joga-se fora a cada 3 anos, de livros que vêm do governo federal, são milhões e bilhões no Brasil todo, jogados fora, porque os nossos alunos não leem. Não leem por quê? Porque diante do paternalismo de que pobre não tem capacidade para aprender, passam os nossos alunos sem saber nada. Essa política tem que acabar. E eu digo por que se faz isso. Um dia, num ambulatório médico, uma médica indagou, o senhor era professor disso. O professor não ganha, não é valorizado. Não é o professor que não é valorizado. É o conhecimento. Sabe por quê, minha senhora? Porque a elite que ocupa o poder tem as escolas particulares e não querem ter um mínimo de sair do seu comodismo para trabalhar pelos pobres. Essa elite sabe que o patrocínio dele está garantido. Como o pobre é para servir de massa de manobra, acabou matando pessoas que vejam o pobre como potencialidade. Por quê? Se você acompanhar as informações, até hoje o Brasil importou, no primeiro semestre, quase 3 mil técnicos e engenheiros. E os nossos jovens ficam desempregados por causa desse tipo de educação. E aqui, depois que acabou a ditadura militar, só teve um governo sério desse estado mais rico da população. Só teve um. E foi muito o resto. Se for no saco, é a mesma coisa. Vou responder. Eu já respondi essas perguntas para o senhor, né? Sobre isso, eu já respondi. Eu só vou falar, o governo é tão sério, que nós estamos fazendo uma estrada que sai de Porto Velho e vai até atravessando o Peru com recursos brasileiros. Enquanto as nossas estradas estão matando nossos caminhoneiros, nossas pessoas. Nós estamos fazendo outra estrada aqui no Peru, na Bolívia, onde roubou uma refinaria da Petrobras. Nós não fizemos nada, mas nós estamos dando uma estrada lá
uma autoestrada lá, gratuitamente. O governo brasileiro, principalmente esse governo que falava que era do povo aí, e do povo não tem nada, a corrupção está escancarada em todos os níveis, também aumentou a cota do Itaipu para o Paraguai, para fazer uma média com o governo paraguaio, que tira a nossa riqueza com os contrabandos todo dia.